Bom, última parte dessa videoaula, da segunda videoaula, a gente vai estar trabalhando com desafios. Esses desafios vão ser trabalhados durante todo o minicurso. Então, até o final do minicurso, a gente vai estar trabalhando com esse conjunto de dados. Quais são três conjuntos de dados e quais são esses três conjuntos de dados? O primeiro são dados do DataSUS de morbidade hospitalar. Então, a gente tirou do Tabnet. Esse é o link aqui para vocês também baixarem. Eu vou estar deixando já esse arquivo bonitinho no Classroom para vocês conseguirem baixar. Segundo arquivo é de nascidos vivos do IBGE, ok? Também está o link aqui para vocês baixarem, mas eu também vou estar deixando os conjuntos de dados para vocês. E o terceiro é um conjunto de dados do Detran, que traz o número de acidentes de trânsito no ano de 2023, ok? Então eu defini aqui certos objetivos que a gente vai querer fazer com cada conjunto de dados. E na aula de hoje a gente vai estar vendo a limpeza inicial de cada um desses dados. Vamos lá. Deixa eu passar aqui de novo para o R. Vou ter que dar uma corrida, né? Porque essa aula já está meio longa. Bem longa, na verdade. Então, primeiro conjunto de dados, primeiro desafio é o do Tabnet / DataSUS de morbidade hospitalar. Então, esse conjunto de dados está em CSV. Eu passei alguns argumentos aqui, né? Então, como todas as funções, vão ter vários argumentos que vocês vão ter que dar uma olhadinha, dependendo do objetivo de vocês. Então, por exemplo, aqui o read CSV. Ele tem certos argumentos como o número máximo que você queira que lê de linhas. Aqui esse argumento é por conta do argumento decimal, a questão de valores decimais, então eu tenho que passar o encode correto e por aí vai. Mas a base é a mesma. Eu vou dar um read CSV do pacote readr, passando a localização do meu conjunto de dados e armazenei nesse conjunto de dados morbidade. Aí que mora o problema. Tá muito já totalmente sujo, né, galera? A gente vê aqui, deixa eu dar um print bonitinho pra vocês. Opa. Bom, tive que sair de novo, mas voltando aqui. Bom, o conjunto de dados do DataSUS, quando a gente carregou, ele vem extremamente sujo, né? Primeiro, as regiões estão nas colunas, então que seria uma variável região, estão nas colunas. Deixa eu dar um view para a gente ver melhor isso aqui. Aí. Então, tem regiões nas colunas, a gente tem observações de estados nas linhas, mas a gente também tem regiões nas linhas. Então é algo que veio extremamente sujo. Então a gente tem linhas NA, como eu tinha citado já, tem linhas sem valores, e a gente vai ter que organizar isso, ok? Então, deixa eu vir aqui para baixo. Aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai retirar aquelas linhas que tem NA. Aqui. Então, a gente vai estar retirando as linhas que possuem valores NA. Que no caso vai ser aquela primeira linha que a gente tinha aqui. Ó. Então, essa primeira linha foi eliminada. Aqui. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai querer passar os nomes de uma determinada linha para as colunas. Então, a gente vai utilizar essa função janitor row to names, onde a gente vai definir qual que é a linha desejada. Então, a gente tem a linha 2 e a gente quer que essa linha vire o nome das colunas. Então, rodando aqui. A partir dessa função, a gente já passa o nome daquela linha como nome de coluna. Ok? Aqui, eu vou querer que a minha primeira coluna contém apenas informações sobre o FS. Então, eu vou já renomear ela para não vai ser região barra unidade de federação, vai ser só o FS. Então, eu só renomeei, mas aqui ainda possui regiões norte, por exemplo, regiões nordeste, que eu vou estar querendo retirar depois. Como que eu retiro isso? Eu vou fazer um filter. Eu vou filtrar por aquelas linhas aqui. Eu já vou estar usando um pacote StringR, que eu vou estar fazendo uma videoaula extra sobre esse pacote e sobre o Lubridate. Então, mas para quem já conhece o StringR, é para manipulação de strings. Então, eu vou estar detectando aquelas observações na variável f que possuem um padrão região. Então, e eu vou estar filtrando por
porque eu não quero isso. Então, se eu colocasse assim, retornaria apenas as regiões. Mas como eu quero retirar essas observações, então eu ponho o operador exclamação. Então aqui eu retirei aquelas linhas que possuem informação de regiões, porque eu não quero isso nas minhas observações. Ok? Vamos lá. Esse aqui é o máximo que a gente pode fazer com o que a gente aprendeu na aula de hoje. Na aula que vem eu já deixei aqui uma colinha que a gente vai estar usando funções como pivot longer, o mutate, para estar conseguindo organizar as coluna de dados bonitinho. E deixa eu ver só uma coisa. E bom, por exemplo, o que a gente vai querer chegar no final no nosso desafio final? Um spoiler já, ele vai ficar bonitinho. Já tinha um spoiler aqui. Então ele vai ficar bonitinho assim. A gente vai ter uma coluna só com nome de UFs, uma coluna só com nome de regiões e a frequência de casos. Então a gente vai sair disso aqui, disso bem desorganizado, para algo bonitinho que a gente já consegue trabalhar, fazer alguma análise, modelar, que é uma tabela já do jeito Tidy. Então a gente vai ver tanto mutate, vai ter que ver mutate ainda, vai ter que ver a parte de pivotagem, então pivot longer. A gente já conhece muitas funções aqui, já viu select, já viu filter, rename e por aí vai. Então para ficar algo bonitinho assim. Então nessa primeira aula a gente veio até aqui. Comentar. Comentar aqui. Aí. Beleza, galera? Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio são dados do IBGE de nascidos vivos. Então, mesma parte inicial. Vou carregar nosso conjunto de dados também. Nesse caso, é um XLSX. Então, vou utilizar o pacote readxl. Readxlsx é a função desse pacote, né, que a gente vai estar utilizando. E ele carregou. Também é um conjunto de dados meio sujinho, principalmente por conta de nomes, né, das variáveis. A gente vai estar vendo que por conta desses nomes, as variáveis ficaram do tipo caractere. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai elevar esses nomes das primeiras linhas como nome de coluna. Então, de novo, a função do janitor, row to names. Nesse caso, a gente vai estar pegando a primeira linha e vai estar jogando como nome de coluna. Aqui. Ok? E ainda está como caractere, então depois a gente vai ter que mudar isso. Depois, a gente vê que esses nomes possuem vários padrões, então tem espaço, tem acento, tem letra maiúscula, então a gente quer limpar isso tudo de uma vez só, utilizando o clean names, para a gente começar a conseguir escrever. Então o clean names ele vai deixar tudo minúsculo, vai tirar acento, vai pôr underline nos espaços. E onde tem porcentagem, ele coloca esse %, então é importante falar se você quiser retirar depois. E depois a gente vai fazer um trabalho de renomeação mesmo. Vai ter que ser na mão, porque não existe meio que um padrão para a gente renomear cada coisa, então foi na mão. Então, por exemplo, a primeira variável, que é código da unidade da federação, da mãe, vai receber o nome de código IBGE. A segunda, que é o estado, recebeu o nome UF. A terceira, idade da mãe, recebeu idade. Total estimado de nascidos vivos, recebeu nascido vivo, uma variável com um nome menor. Então, no final, renomeando essas colunas para deixar algo mais fácil de ler e entender, a gente vai ter desse jeitinho aqui. Então, renomeamos, limpamos, fizemos a parte inicial de limpeza, e aqui meio que está bonitinho para a gente começar a trabalhar com a parte de mutates. Então, por exemplo, o próximo passo seria o quê? Arrumar essa coluna de idade, né? Arrumar como está isso daqui, transformar o que é valor, o que é numérico, isso aqui é numérico, mas está como no tipo caractere, por conta que quando a gente carregou esse conjunto de dados, a primeira linha, né, era algo caractere, então era uma string de caractere, então todo o resto também teve que virar string, o que não é o nosso desejo, então a gente vai começar a trabalhar com mutate já na aula que vem para estar modificando isso, ok? Último exemplo deixa eu ver se está muito longo, um pouquinho já, de dados do Detran. São dados em CSV, de acidente, né? Então, bom, de acidentes no ano de 2023 no Brasil do Detran. Então, são dados em CSV, então a gente vai estar utilizando a função
vídeo CSV. Por que eu utilizei o vídeo CSV 2? Porque você vai ver que se você utilizar um... Opa! Eita! Calma aí. O vídeo CSV 1, ele não vai captar o ponto e vírgula como divisor, né, como quebra. Então você vai ter que usar o vídeo CSV 2 para ele captar isso. Aqui. Então a gente vai ter uma coluna, uma variável ID, uma data, dia da semana, o horário que ocorreu o acidente, a UF que ocorreu o acidente, a rodovia, a quilometragem que ocorreu e o município. Causa do acidente, tipo de acidente, classificação, por aí vai. É um conjunto de dados bem longo, né, com uma dimensão alta. E a gente vai querer estar limpando isso daqui. Ele já está bem bonitinho assim, então a gente já vê que o nome das variáveis já estão bonitinho. O que a gente vai querer trabalhar principalmente com isso daqui, que já é um conjunto de dados assim como... Aqui. Tá. Ele já possui informações de cidades do IBGE. Então vai ser algo mais complicado a gente mexer. Eu já vou querer estar trabalhando com vocês as questões de joins. Em uma tabela a gente vai ter um código do IBGE para cada cidade e por estado. E numa tabela em si, numa outra tabela a gente vai ter as informações sobre aquela região. Então a gente vai estar trabalhando com nomes numa mesma tabela para não ficar muita informação. A gente vai sempre estar trabalhando com joins e por aí vai. Bom, para isso, a gente já carregou esse conjunto de dados que é o DF-PRF. Aqui. E para isso, para a gente estar criando essa segunda tabela, a gente vai ter que utilizar uma tabela de informações IBGE. Então a primeira coisa que eu fiz foi... opa! Deixa eu dar um... Aqui, pronto. Onde a gente vai estar trazendo primeiro as informações de cada estado, para depois estar conseguindo construir a tabela de cidades, que vai ser mostrada na próxima aula. Então continuando aqui, essa tabela vai ser usada como base para estar conseguindo fazer essa brincadeira, essa questão de juntar pares de tabelas, então fazer os joins nas próximas aulas. Essa vai ser a tabela base de UF, vou estar construindo ainda com vocês a tabela de municípios. E esse aqui é o máximo que a gente consegue chegar com a aula de hoje, por conta de que o próximo passo seria limpar essa variável code para deixar só os valores numéricos. Então, para isso a gente precisa da função mutate, ok? Mas, galera, para a aula de hoje é isso. A gente já viu muita função. Provavelmente vai surgir muita dúvida. Mas é uma parte inicial de limpeza desse conjunto de dados que a gente vai estar vendo. Nosso objetivo é sempre no final, estar deixando como? Da maneira tile que a gente viu no começo, daquela maneira organizada. Cada linha é uma observação, cada coluna é uma variável, cada célula não possui valores duplos. Então esse sempre vai estar sendo nosso objetivo final, ao estar organizando esses dados. Ok? Espero que vocês tenham gostado, aguardo todos vocês na próxima aula. A aula 3 vai ser uma aula bem bacana, então a gente vai estar introduzindo o mutate, assim como a parte já de pivotagem. E eu aguardo vocês na próxima aula. Gente, muito obrigado pela atenção, um abração e até a próxima. Tchau, tchau.